Você sabia que vários estudos demonstram que para ser mais feliz é necessário dar mais atenção a experiências do que às coisas? A ideia é que os momentos que vivemos é que são memoráveis. Por exemplo, uma viagem que fazemos, uma conquista que temos, um relacionamento, o início daquele relacionamento amoroso. São aqueles momentos marcantes que até brincamos, parece que o tempo para. E é mais ou menos isso, você já reparou? Porque quando estamos naquela batida de andar no automático, fazer tudo no automático, trabalho, vai para casa e, sabe, aquela batida do dia a dia, sem prestar atenção no momento, sem viver o presente, sem se presentear com momentos bons, o que acontece é que a gente nem percebe o tempo passar. E é por isso que muitas vezes nós falamos, nossa, já passou um mês, já passou um trimestre, já passou uma estação, já acabou o ano e foi tão rápido, nem percebemos. O fato é que é isso. No ano ou naquele momento em que vivemos muitas coisas memoráveis, parece que certos momentos param, eternizam na nossa memória e faz com que parece que a gente fez mais coisas naquele ano, naquele mês, ou naquele trimestre. Então é importante isso, a gente entender que temos que focar nas experiências, porque são com as experiências que nós temos a possibilidade de evoluir, pelo menos um pouquinho mais a cada dia. Agora, ao contrário dos bens materiais. Por exemplo, quando você comprou um carro novo, naquela primeira semana, naquele primeiro mês, você toda vez que entra até está feliz. Fica olhando o carro, fica pensando, poxa vida, olha só, que legal, conquistei esse carro. No segundo mês, você já começa a entrar no carro e já não tem mais esse tipo de pensamento. No terceiro mês, quando você entra no seu carro novo, a sensação que você tem é a mesma que você tinha no seu carro antigo. Então, aquela sensação passou e não vai ficar gravada na sua memória, não vai ficar aquela coisa de, poxa vida, foi um momento inesquecível. Algumas vezes, o primeiro carro às vezes até fica, porque é aquela coisa da conquista, é uma coisa que você grava na memória porque não é referente à compra do bem material, mas sim pela conquista que você teve, pelo esforço que você teve até conquistar esse objetivo. É a caminhada, aquela coisa de você conseguir buscar o que você quer. Mas o bem material em si, ele não faz muita diferença. Entendendo isso, que tal experimentar uma vida mais leve, uma vida com menos coisas? Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e criarei novos conteúdos como esse para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e como você sabe eu escolhi o minimalismo como meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre forma como experimentar a vida com menos. Uma forma bem bacana de nós percebermos que não precisamos de muitas coisas, que podemos experimentar viver com menos, é o momento de uma viagem, por exemplo. Quando nós viajamos, nós levamos poucas peças de roupas ali, numa mochila, numa mala, e aí com aquilo nós passamos o tempo da viagem. Aliás, eu não sei se você sabe, mas quando você tira férias, por exemplo, para viajar ali, nos Estados Unidos chamam de vacation. E vacation vem do latim de vacare. Vacare significa vazio. E a ideia é essa, é dar aquele momento de ter uma vida mais vazia, uma vida com menos coisas, uma vida com menos peso, menos coisas para carregar e mais experiências para viver. Então, pensa só que bacana. Aquele momento em que você, se você gosta de acampar, ou se você gosta de viajar, esses momentos, eles remetem a uma vida com menos coisas, uma vida onde você consegue se virar naqueles momentos com menos peças de roupas,
com menos coisas de uma forma geral. E isso torna a sua vida, durante esse período, uma vida mais leve. Você se torna uma pessoa mais feliz, uma pessoa que consegue se deslocar com facilidade, uma pessoa que consegue viver o presente, que não fica se prendendo no passado, nem pensando tanto no futuro. E o interessante é que esse tipo de experiência nós podemos ter a qualquer momento. Como eu disse, você pode experimentar fazer um acampamento no fim de semana. Uma viagem curta mesmo para uma cidade próxima, uma cidade histórica que muitas vezes no Brasil está cheio de cidade histórica aí para se desbravar, se conhecer. Cidades pequenas com culturas, com museus, com formas e estilos de vida diferentes em que nós podemos aprender, conhecer a vida por um outro ponto de vista. E o Brasil sendo um país tão grande, continental, isso é muito propício para se fazer viagens, para se conhecer um pouco mais da vida, um pouco mais de outras formas de viver. Uma outra forma de você experimentar ter uma vida com menos é pensando realmente nas coisas materiais. Experimenta entrar no seu ambiente, da sala, do quarto, da cozinha, na sua casa, como se fosse uma visita, como se fosse a primeira vez. E dá uma batida nos olhos ali naqueles ambientes. Imagina que você está entrando pela primeira vez e você tenta imaginar quem é a pessoa que mora ali. Será que é uma pessoa acumuladora? Será que é uma pessoa que gosta de coisas? Será que é uma pessoa consumista? Será que é uma pessoa que é desmazelada, não cuida do ambiente, não deve cuidar de si também? Esse tipo de raciocínio é normal você fazer, eu fazer, nós fazermos em qualquer ambiente que entramos. Mas quando entramos na nossa casa, é tão comum, a gente já está entrando que a gente para, não pensa mais, não repara mais em nada, tudo vira uma paisagem só. Mas faça isso, faça esse trabalho, faça esse exercício, que você vai notar que tem muita coisa que você acaba comprando à toa, por influência de pessoas, por influência da mídia, da sociedade, ou porque falaram para você que uma sala é composta por sofá, mesa de centro, rack e TV, e você então montou sua sala assim. Quem disse que precisa de ter uma mesa de centro? Quem disse e quem determinou que precisa ter um rack, que a TV não pode ficar presa à parede? Então, são esses conceitos, os preconceitos, o seu paradigma que você tem que fazer com que se expanda. Tem que quebrar esse paradigma para começar a ver a sua vida de outra forma. Dessa forma, você vai conseguir começar a perceber que pode experimentar uma vida com menos. Uma outra forma de você também experimentar uma vida com menos é entender que você não deve se apegar demais às coisas, a bens materiais. Mesmo aquele apego sentimental, principalmente quando ganhamos alguma coisa, quando herdamos alguma coisa, nós tendemos a ter aquele apego sentimental, mas na verdade a coisa ali em si, que na nossa mente fica representando uma pessoa, a coisa não deixa de ser uma coisa. Ela nunca vai ser a pessoa. Portanto, se você tem amor a uma pessoa, você tem que entender que é a essa pessoa que você tem amor, não a coisa que você ganhou ou herdou dela. Se você herdou, você deve talvez honrar esse amor que você tem a ela, fazendo alguma coisa boa com essa coisa, doando para alguém que precise, vendendo e talvez custeando alguma coisa que essa pessoa ficaria feliz, ou se alguém que você tem a possibilidade de conviver ainda diariamente, demonstrar o seu amor diretamente para ela. É dessa forma que você realmente vai conseguir dar significado a essa relação, não guardando e amando uma coisa. E fora isso, nós temos a tendência de criar amor a objetos inanimados, achando que aquele objeto tem sentimentos. A gente tem essa tendência, de querer humanizar tudo, animais, coisas, tudo de uma forma geral a gente tenta humanizar. E aí isso acaba virando um problema, porque nós criamos sentimentos para objetos inanimados.
Então isso você também tem que entender, tem que raciocinar, compreender que não é porque você viajou para tal lugar e trouxe um souvenir de lá, que se você não tiver aquele souvenir, toda aquela sua experiência deixou de existir. Aquilo nunca vai sair da sua memória. Aquilo nunca vai deixar de ter existido. A sua viagem maravilhosa com as pessoas que você ama não é o objeto que vai determinar se isso aconteceu ou não. Então você tem que entender que uma coisa não está ligada diretamente à outra. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, em ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. Uma outra forma de você experienciar sua vida com menos é evitando consumismo. Porque da mesma forma que eu falei para destralhar, para desfazer de certas coisas, não adianta você destralhar, desfazer de algumas coisas e logo depois comprar outras coisas no lugar. Então você tem que evitar esse consumismo ao mesmo tempo que você destralha, porque somente dessa forma que você vai conquistar essa vida mais leve, com menos coisas. Então você tem que evitar esse problema que é o consumismo. Antes de comprar algo, você tem que realmente ver se você precisa dele. Se é algo que você não está comprando por impulso ou porque você simplesmente viu numa rede social, a mídia, né? Mostrou ali para você na internet, na televisão e você ficou com vontade. Você tem que entender se realmente aquilo que você está querendo tem uma funcionalidade que vai fazer a sua vida melhor por algum motivo. Se não seria melhor poupar o dinheiro gastando com uma coisa para talvez fazer uma viagem no futuro ou até mesmo para começar a criar a sua reserva de emergência. Então você tem que refletir muito bem antes de gastar o seu dinheiro, porque se o foco é ter experiências, que tal juntar, poupar dinheiro para ter essas experiências? Mais uma forma de você experienciar sua vida com menos coisas é você entender que roupas não precisa ter muitas. Não é necessário você ter vários tipos de camisetas, com vários tipos de cores, vários tipos de calças, com vários tipos de cores, né? Vários tipos de blusas, com vários tipos de cores. E aí você acaba com o armário super abarrotado, você acaba com o seu cartão de crédito estourado, não consegue poupar dinheiro, aliás, acaba ficando endividado, endividada. Então você tem que entender que com o armário, por exemplo, o armário cápsula, que eu costumo falar, que é um armário que você vai ter poucas peças de roupas com algumas cores e modelos mais atemporais, tradicionais. Você com essas poucas peças de roupas vai fazer combinações diversas e vai sempre conseguir fazer aí um look legal para poder sair, mesmo não tendo aquele armário abarrotado. Eu vou inclusive até deixar esse vídeo sobre o armário cápsula no final deste conteúdo para que você tenha uma noção melhor. Mas é importante você entender que com isso você vai conseguir ter menos roupas para ter também uma vida mais leve. E por fim, uma forma muito importante de você entender que pode experienciar uma vida com menos é entender que você tem que trabalhar a sua força de vontade. É como aquela história do marshmallow, do teste do marshmallow. É uma história verídica. Foi feito através de um teste com crianças, onde testaram diversas crianças se elas conseguiam se manter firme, não comendo um marshmallow ali, um doce que era posto na frente delas, por cerca de 3 minutos. O pesquisador falava para a criança: se você não comer esse doce que está na sua frente, até eu voltar, você vai ganhar 2 doces desses. E então fazia-se o teste. A maioria das crianças acabavam não aguentando e comendo o doce, por mais que quisessem segurar aquela vontade para conseguir depois ganhar 2 doces. E o interessante é que o pesquisador acompanhou então o crescimento dessas crianças e foi vendo o que diferenciava as crianças que conseguiram segurar a sua vontade ali momentânea em prol de ganhar 2 doces no futuro
das que não aguentaram e que acabaram comendo doce. No período escolar, percebeu que essas crianças que seguraram a sua vontade tiveram notas maiores. Elas também tiveram menos propensão a usar entorpecentes e no futuro tiveram uma posição melhor ali no trabalho e coisas assim. Então percebeu-se que quando se consegue trabalhar de forma adequada, a força de vontade pode trazer muitos benefícios para a vida. Portanto, nós minimalistas também podemos fazer isso para experienciar uma vida com menos, tendo a força de vontade necessária para segurar muitas vezes o ímpeto de comprar alguma coisa, o ímpeto de gastar dinheiro desnecessariamente, poupando então para fazer uma viagem no futuro e ter uma experiência agradável conforme se planeja. E é interessante como a força do hábito, trabalhar a mentalidade é super importante nesse quesito. E é por isso que, inclusive, no curso de minimalismo, eu comento sobre esse processo, eu comento como pensar, raciocinar, para ter então essa força de vontade aumentada para conseguir então atingir os seus objetivos. Lá você vai entender como finalmente conquistar a sua vida mais leve com significado. Se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!